Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre intestino, saúde intestinal, como que isso pode interferir no seu processo de emagrecimento, sobre formato das fezes, sobre como criar um hábito intestinal saudável. Então, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto, principalmente mulher, né? Isso é um tabu para muitas pessoas, só que todo mundo vai ao banheiro, isso é uma necessidade fisiológica natural e a gente precisa falar sobre isso, tá? Então, ó, se vocês já encaminharam aí a live para outras pessoas, eu tenho algumas perguntinhas que colocaram lá na caixinha de perguntas. Vou tentar responder todas, não sei se vai dar tempo, mas vou tentar responder todas aqui. Se alguém ficar sem resposta, pode me mandar lá por direct depois que eu respondo individualmente. Eu coloco a caixinha de novo, porque isso pode ser uma dúvida de outras pessoas. E aí, a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é o porquê que se fala tanto dessa questão intestinal, né? Se fala tanto dessa questão intestinal porque se estuda muito essa questão intestinal atualmente, né? Então a gente chama, né, na ciência, na área de saúde, hoje chamam o intestino de segundo cérebro. E vocês sabem por quê que o intestino é o segundo cérebro? Vocês já pararam para pensar o porquê que a gente repete determinadas coisas, mas por vezes a gente não sabe nem o porquê. E por que a gente chama o intestino de o segundo cérebro? A gente chama o intestino de segundo cérebro porque atualmente já se sabe que no intestino se tem mais neurônios do que no cérebro. Olha só, gente, como é um órgão importante que está tão ligado a vários indicadores aí da nossa saúde. A gente já sabe também que além de no intestino terem mais neurônios que no cérebro, que há uma ligação direta através do nervo vago entre intestino e cérebro. Por isso que o intestino, ele influencia muito, o intestino doente, ele piora, por exemplo, quadros de depressão, quadros de ansiedade, e que a pessoa que tem um perfil deprimido, ou tem realmente a doença, né, tem a depressão, e tem algumas questões relacionadas à ansiedade, uma pessoa muito ansiosa, ela também piora o intestino. Então, assim, é uma via de mão dupla, tá? Como a gente tem essa ligação direta entre cérebro e intestino, uma pessoa ansiosa, né, com uma tendência mais deprimida, ela piora o quadro intestinal, e uma pessoa com um quadro intestinal desregulado piora essa questão da ansiedade, da depressão. Olha como o intestino é importante. Além disso, a maior parte da produção dos nossos hormônios, muitos hormônios são produzidos no intestino. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, 50% da dopamina que a gente produz no corpo é produzida no intestino. 90% da serotonina que a gente produz é produzida no intestino. Dopamina e serotonina são hormônios, são substâncias ligadas ao bem-estar, ao prazer, à felicidade, né? A gente sabe que a serotonina é o hormônio lá da felicidade. Então, como que uma pessoa vai estar na plenitude dela, né, de saúde, de bem-estar, se ela tem um intestino que não funciona? Um intestino que está doente, que está desequilibrado. Então, essa questão intestinal é muito mais importante do que só um intestino que é constipado, um intestino que é diarreico. Um intestino que é constipado, um intestino que é diarreico, constipação intestinal e diarreia são sintomas de um intestino mal funcionante. E a gente precisa investigar o porquê que esse intestino é mal funcionante. Lelê tá falando aqui, me deu muita espinha quando meu intestino não estava funcionando. Sim, essa questão do intestino, muitas pessoas não sabem, mas o intestino está ligado ao desenvolvimento de doenças autoimunes, tá? Como lúpus, artrite tem relação intestinal, tireoidite Hashimoto, doença celíaca, doença de Crohn, diversas doenças autoimunes. O intestino está ligado a alergias respiratórias, então tem muitas pessoas, eu sou um caso desse, eu tive rinite a minha vida inteira. A minha rinite foi curada quando eu fiz um protocolo de tratamento intestinal. Eu nunca mais tive uma crise alérgica. Eu tinha crise alérgica de ir para o hospital tomar corticoide, de tomar antialérgico, uma cartela de antialérgico não melhorar. Eu tratei meu intestino, fiz um protocolo com uma nutricionista,
maravilhosa, doutora Cíntia, e minha rinite, eu nunca mais tive uma crise alérgica. Então, alergias respiratórias podem estar relacionadas ao intestino doente, desenvolvimento de doenças autoimunes, depressão e ansiedade, queda de cabelo, unhas fracas, ganho de peso, isso tudo pode ter relação com o intestino. A absorção de todos os nutrientes, ela é feita no intestino. Se eu tenho um intestino doente, eu não tenho absorção. Eu sempre falo isso com os pacientes no consultório, eu posso te dar a dieta mais variada em relação à biodisponibilidade de nutrientes, mais rica. Se eu não tenho absorção desses nutrientes, de nada adianta essa oferta. Então, quando a gente fala de tratamento de saúde, de tratamento intestinal, quando a gente fala de vida, de melhora de qualidade de vida, um dos pilares aí desse tratamento nutricional tem que ser o tratamento do intestino, tá? Eu tenho uma live aqui, antiga, né, que eu fiz com a Cíntia, que a gente explica essa questão de microbiota intestinal, como que se forma essa microbiota, o que é modulação intestinal, que a gente falou um pouco mais sobre isso. E a minha ideia hoje não é voltar nesse assunto de modulação, de como fazer a modulação, dos protocolos de tratamento intestino, porque eu já tenho uma live aqui sobre isso. Então, quem tiver interesse, vai lá no meu IGTV, tá? A minha live lá com a doutora Cíntia, que foi quem fez esse tratamento comigo há anos atrás, quem curou a minha rinite. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho da parte prática, porque aí tá, Ana, já entendi o quão importante é o intestino, tudo que ele, né, por tudo que ele é responsável, a importância dele para minha saúde, tá, mas e aí, eu tenho um intestino que não funciona. E aí, como que você vai me ajudar? Para isso que eu tô aqui hoje. Eu quero ensinar vocês algumas questões relacionadas à alimentação, à biomecânica, tirar as dúvidas, pra gente aprender a cuidar desse intestino na prática, tá bom? Então, a live lá de modulação intestinal tá lá no meu GTV, assistam, é super interessante. A Cíntia deu uma aula pra gente sobre intestino e agora eu vou falar com vocês da parte prática. Eu vou puxar primeiro as perguntinhas da caixinha, eu vou puxar pelo menos 3 perguntas aqui que eu achei mais, assim, que é uma dúvida de muitas pessoas, mais relevante, não que as outras não sejam, mas para dar tempo de eu falar sobre tudo, e depois eu queria compartilhar algumas imagens aqui com vocês, tá? Então, para quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre saúde intestinal e emagrecimento. Aqui, ó, a gente tem um aviãozinho aqui embaixo. Vamos encaminhar essa live para outras pessoas, porque da mesma forma que eu tô aqui para ajudar vocês, outras pessoas podem ser ajudadas com esse conteúdo. Então, para quanto mais pessoas essas informações chegarem, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar, tá bom? Vou puxar as perguntas, depois eu vou dar uma olhadinha nas perguntas dos comentários, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que entrou lá na minha caixinha, uma das perguntas, né? Eu separei 3 perguntas para responder aqui hoje. É ruim tomar remédio todo dia para funcionar? Tomo Orlistat todos os dias. Muito ruim. Constipação é um sintoma, tá? Constipação não é o problema. Constipação é sintoma de alguma coisa. Quando eu tenho um intestino, por exemplo, constipado, que é o que a maioria das mulheres tem, né? Com o que a maioria das mulheres sofre. Quando eu tomo um remédio, o que eu faço? Eu tenho a liberação desse bolo fecal que tá lá no meu intestino. Eu resolvo o problema? Não. Eu resolvo o sintoma. Então, o que o laxante faz? Ele cala sintoma. Constipação é sintoma de quê? Aí a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês formato a fotinha lá do cocô. E eu quero que vocês identifiquem qual é o formato das fezes. A gente precisa falar sobre isso. A gente não tem que ter vergonha e nem pode ter vergonha para falar desse assunto. Esse assunto é um assunto de saúde e todo mundo vai ao banheiro. Então a primeira coisa que a gente tem que perder é vergonha de falar sobre isso, tá? Então, olha só. Se constipação é sintoma e laxante libera essas fezes que estão constipadas no meu intestino, que estão paradas lá no meu intestino, é ruim tomar laxante? Péssimo. E o que a pessoa que toma laxante ela faz com o intestino? O corpo da gente, ele é super inteligente. Se eu tenho constipação e eu tomo laxante, meu intestino libera essas fezes. Aí eu fico constipado de novo, tomo laxante, libera. Vocês acham que o intestino de vocês vai ficar fazendo esforço para trabalhar ou ele vai ficar preguiçoso?
ele vai ficar preguiçoso. O nosso corpo, ele tende a sempre economizar energia. Se eu tomo remédio, para que meu intestino vai ficar tentando trabalhar? Então, o laxante é péssimo. Outra coisa, o laxante, ele não só libera as fezes, na maioria das vezes, ele acaba, né, tornando esse intestino um intestino diarreico. Ele é como se fizesse assim, gente. Imagina que a gente tem uma peneira bem fininha e aí a gente abre essa peneira e tudo desce. É isso que acontece, grosseiramente falando, quando a gente tá com diarreia. Só que não desce ali só o bolo fecal, só as fezes. Desce junto vitamina que está sendo absorvida, hormônio que está sendo produzido. Então desce um monte de coisa que não é para descer, tá? Então tomar remédio todo dia. Tomar remédio laxante, vocês não devem tomar laxante nem todo dia, nem de vez em quando, nem quando tá constipado. Não se deve tomar esse tipo de medicação nunca, a não ser em preparo para exame. Vou fazer uma colonoscopia, o médico me passou um laxativo. Isso é um caso totalmente específico. Mas laxante, para intestino funcionar, isso aí é um tiro no pé. Ele vai ficar cada vez pior, cada vez mais equilibrado, e o intestino doente interfere na produção de hormônio, interfere na absorção de nutriente, interfere no seu humor, interfere no seu emagrecimento, interfere no seu ganho de massa, interfere no seu sono, interfere na sua parte respiratória, interfere na sua saúde inteira. A Aline falou aqui, deve até desidratar. Claro, a gente tá perdendo líquido, né? Então, você tem razão. Lelê falou aqui, Sene, chá de Sene. Sene é um laxativo, tá? Almeida Prado, aquele Almeida Prado, acho que é 42 o nome daquilo. Aquilo é laxante, só que é um laxante fitoterápico, mas o mecanismo de ação do chá de Sene, do Almeida Prado, desses outros recursos é o mesmo de um Dulcolax, de um remédio, de um lactopurga. Então, ó, laxante corre. Constipação é sintoma e a gente precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo para o seu intestino não funcionar, tá bom? Então vamos lá, entendido que, ó, laxante, gente, game over, não é a solução para constipação intestinal, tá bom? Aí entrou uma outra pergunta aqui a respeito de probiótico. O que você acha sobre probiótico? Deixa eu ver só o restinho da pergunta que não entrou. Ajuda no intestino? Sim. Lá nessa live com a Cíntia, a doutora Cíntia, a gente falou sobre essa questão do probiótico. O que é o probiótico? Dentro do intestino, a gente tem mais de 1 milhão de bactérias, tá? Milhões e milhões de bactérias, são muitas bactérias. E aí a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. O que é a microbiota intestinal? Antigamente se chamava de flora intestinal, hoje em dia a gente chama de microbiota intestinal. Microbiota é essa colônia de bactérias que a gente tem no intestino. E a gente tem as boas e a gente tem as ruins. E um intestino funcionante, equilibrado, é um intestino onde há um equilíbrio entre essas bactérias boas e essas bactérias ruins. As duas são importantes para o funcionamento do intestino, né? Tanto as patogênicas quanto as benéficas. Quando tem um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, a gente pode ter sintomas diarreicos, é mais comum a pessoa ela ter uma tendência mais diarreica no intestino quando tem um desequilíbrio dessa microbiota. E o que seriam os probióticos? Os probióticos seriam esses micro-organismos, as bactérias benéficas. Quando a gente tem um desequilíbrio entre as benéficas e as patogênicas estão em maior número do que as benéficas, a gente tem um desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí a pessoa pode ter diarreia, ela pode ter desenvolvimento de doenças. Então, os probióticos, eles são esses micro-organismos, as bactérias boas do intestino, e a gente suplementa essas bactérias para tentar reequilibrar essa microbiota, tá? Os probióticos são isso. Os probióticos, eles são substâncias que a gente faz manipulado, tem probióticos de farmácia, tem várias cepas de bactérias que a gente pode trabalhar dependendo do quadro desse paciente. Essa prescrição ela tem que ser individual. Então, para mim, eu tenho uma doença inflamatória intestinal, que é a doença celíaca, eu tenho indicação de um probiótico específico. Eu tenho um paciente que ele tá com uma desbiose intestinal, né, um desequilíbrio na microbiota, e ele tem, por exemplo, muita alergia respiratória. É um outro tipo de probiótico que a gente entra, uma outra cepa de bactérias, tá?
Eu tenho um paciente, como ele falou aqui, que tem muito sintoma cutâneo, então ele tem psoríase, ele tem urticária, ele tem acne inflamatória. A gente entra com outro tipo de probiótico, então essa prescrição é individualizada. Yakult não é uma boa opção de probiótico, então muita gente pergunta, Yakult. Yakult tem muito açúcar e um pouquinho de lactobacilos. Então, lactobacilos é um desses micro-organismos. Tem vários outros. E um bom nutricionista vai saber fazer a prescrição desse probiótico de forma individualizada, tá? Mas o probiótico é um excelente recurso. E aí a gente tem os prebióticos. Os prebióticos seriam como se fosse a comidinha pro probiótico, tá? O alimento para que essa bactéria boa, essa bactéria benéfica, ela se desenvolva dentro do intestino. E aí a gente tem o kombucha, que muita gente conhece, a gente tem o kefir, tem alguns alimentos que são ricos em prebióticos, né? Alho, cebola, repolho, enfim. Aí, nessa live que eu falei com a doutora Cíntia, a gente abordou bem em específico esses assuntos. Não vou me prolongar muito nesse sentido, tá? Mas Yakult não é uma boa opção, Activia não é uma boa opção, tá? Esses alimentos são alimentos industrializados, cheios de açúcar, cheio de corante e o que menos tem ali é probiótico, tá? Esse probiótico tem que ser prescrito por um profissional e de forma individualizada, tá bom? Vamos ver aqui que tem outra perguntinha. Cúrcuma, gengibre e psyllium. Qual a dosagem por dia para auxiliar o intestino? Tem vários recursos naturais que a gente pode usar nessa modulação intestinal, além dos probióticos, dos prebióticos, né? Quem me segue sabe que eu sou fã da cúrcuma, tá? Sou fã do própolis, sou fã do gengibre, da pimenta preta. Todos esses alimentos, eles têm um potencial anti-inflamatório e ajudam muito nessa questão de modulação intestinal. E aí, em relação à quantidade, da mesma forma que o probiótico ele tem que ser prescrito de forma individual, essa questão dessas substâncias depende. Então, a cúrcuma, a gente pode trabalhar de 25 a 500 miligramas por dia, se a gente pensar numa medicação manipulada. E aí a gente pode associar, por exemplo, essa cúrcuma com a pimenta preta, porque a pimenta preta, ela ativa o potencial dessa cúrcuma. O gengibre, a gente pode trabalhar também até 500 miligramas por dia. O psyllium, que é uma fibra, né? Para quem não conhece, é uma fibra. A gente também pode trabalhar até 500 miligramas por dia. Enfim, aí só um bom profissional vai saber te orientar mais nesse sentido, porque essas prescrições, elas também devem ser individuais, tá? Paciente que eu tenho muitos pacientes que têm gastrite, azia, refluxo. Essas medicações não devem ser tomadas de jejum. Então, por exemplo, o shotzinho que eu mostro aqui de manhã, que eu faço com própolis, limão, pimenta preta, gengibre e cúrcuma em pó. Eu faço ele em pó. Agora eu tô até usando a cúrcuma em comprimido, tá? Porque eu consigo fazer com uma dosagem maior. Quem tem gastrite não pode fazer esse tipo de shot de manhã em jejum, porque o estômago tá muito, né, tá com o ambiente ele muito ácido, e eu tô jogando um ácido, ele vai potencializar ainda mais esse efeito. Então a gente faz essa suplementação de forma manipulada e faz com que esse paciente ele vai tomar essa formulação junto a uma refeição, para não tomar de estômago vazio, tá? Mas essas substâncias que você me perguntou aqui são super interessantes para ajudar nessa questão de modulação intestinal, tá? Gente, já encaminharam essa live para outras pessoas, que agora a gente vai falar de uma coisa super importante, sobre o formato das fezes. A gente precisa falar sobre isso. Eu brinco com os pacientes, até criança quando vai ao banheiro, gente, meu nariz está escorrendo, tá muito frio aqui em casa, muito frio, aí eu fico com essa corizazinha enjoada. A criança quando vai ao banheiro, começa a ir ao banheiro, né, desfralda, ela sempre olha e dá tchau pro cocô. A gente não precisa dar tchau pro cocô, mas a gente precisa olhar, tá? Primeiro a gente precisa falar sobre isso, como eu falei aqui, a gente não pode ter vergonha de falar sobre isso. E segundo, a gente tem que olhar, porque o formato dessas fezes, ela diz muito sobre a minha saúde intestinal. Quando eu falo de formato das fezes, a gente tem uma escala chamada escala de Bristol, tá? O que é essa escala de Bristol? É uma escala onde a gente tem o formato das fezes. O formato desse cocô mesmo, gente, olha só. E aí como que são? São 7 estágios, tá?
Quando a gente vai ao banheiro e a gente tem aquele formato de fezes, assim, que a gente faz aquele cocô de bolinha, eu brinco no consultório que é cocô de cabrito, aquelas bolinhas, tá? Isso é quadro de constipação intestinal. O clássico, eu sei, Angélica, mas eu não achei aqui do lado. Aqui pra mim só tem um microfone, uma câmera, pra eu virar a câmera e os filtros. Não apareceu pra mim. Tinha testado antes, gente, mas agora não apareceu. Não tem problema não, vou explicar. Quando a gente vai ao banheiro e o cocô é aquele cocô de bolinha, isso é clássico de constipação intestinal. O que essas fezes estão dizendo? Que o cocô, ele fala, tá? Então, o que essas fezes estão dizendo? A gente tem zero vergonha de falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, tá? Ele diz que seu intestino está um intestino constipado. O que é um intestino constipado? É um intestino que falta água, principalmente, e fibra. Normalmente, quando o paciente ele chega ao consultório e ele é um paciente constipado, que é o caso da maioria das mulheres, só de aumentar a quantidade de fibra e aumentar a quantidade de água, esse paciente começa a ir ao banheiro todos os dias. E aí o formato dessas fezes começa a mudar. Se eu der para o paciente mais fibra e não der água, o que vai acontecer com o intestino dele? Ele vai constipar ainda mais. Porque qual é o papel das fibras? O papel das fibras, em relação ao funcionamento do intestino, é aumentar o volume do bolo fecal. E aí, quando eu aumento o volume do bolo fecal e eu não dou água, e eu não bebo água, um paciente que não bebe água, tem dificuldade de beber água, o que acontece? Ele constipa mais ainda, empedra essas fezes no intestino desse paciente, tá? Então, intestino constipado, quem não consegue ir ao banheiro, de imediato, o que precisa fazer? Aumentar a ingestão de fibra. Quais são os alimentos, Ana, mais ricos em fibra? Frutas, legumes e verduras. Então, um paciente que ele come fruta, legume, verdura e bebe água, ele vai ao banheiro. A gente já resolve metade dos problemas, tá? Ah, Ana, e as fibras? Psyllium, farinha de chia, farinha de linhaça, a gente entra também com essas fibras. Mas a prioridade são os alimentos. Então, eu sempre oriento os pacientes o seguinte: sempre incluir um folhoso no almoço e no jantar. Precisa ser salada de alface? Não. Detesto folha crua. Não como. Inclusive, para quem tem tireoidite Hashimoto, assim como eu, folha crua não é uma boa opção, tá? Piora o funcionamento da tireoide. Mas eu tenho que incluir um folhoso no almoço e no jantar. Os folhosos são excelentes fontes de fibra. Legumes de uma forma geral, brócolis, cenoura, abóbora, chuchu, enfim, legumes e as frutas. E aí a gente tem as frutas que são mais laxativas e as frutas que são mais constipantes. Então, um paciente que tem um histórico de constipação intestinal, quais são as frutas que a gente mais trabalha? Laranja com bagaço, mamão, maçã com casca, ameixa seca, pera, enfim, a gente trabalha mais com as frutas mais laxativas, sempre um folhoso no almoço e na janta e com a maior oferta de legumes possíveis. E aí a gente trabalha, coloca uma farinha de linhaça, uma farinha de chia, um psyllium para ajudar, sim. E aí o que acontece? Se esse paciente começa a comer fibra e não bebe água, trava tudo. Essas fezes vão empedrar, ele não vai ao banheiro. Então, ó, quem faz cocô de cabrito, cocô de bolinha, constipação intestinal. Eu vou deixar depois lá no meu Instagram, lá nos meus stories, a escala de Bristol para vocês verem, tá? É o primeiro estágio. E aí a gente tem o segundo estágio, que é uma fezes que ela já é mais inteira, ela não é esse cocô tão de bolinha, mas ela ainda ela é muito assim alto relevo. Na foto vocês iam conseguir ver legal. Esse tipo de fezes, a pessoa que vai ao banheiro assim, que é umas fezes mais inteiras, mas com essas bolinhas, né? Ela não é lisa, também é um paciente que ainda está constipado. Então, provavelmente, ou ele está bebendo pouca água, ou ele está comendo pouca fibra. Ingesta de água, já ensinei 200 vezes lá no Instagram, aqui no Instagram. Quanto eu devo beber, Ana? No mínimo 35 ml por quilo de peso. Peguem quantos quilos vocês estão pesando atualmente, multipliquem por 35. Essa é a quantidade mínima
tá? Que vocês têm que beber por dia, e nessa água eu não conto água de atividade física, é o quanto que eu tenho que beber ao mínimo por dia. Então, aos constipados de plantão, vamos comer mais fibra e beber mais água. É normal não ir ao banheiro todo dia? Não, não é normal. Se eu como todos os dias, eu preciso evacuar todos os dias. Eu como, faço a digestão no estômago, absorvo a digestão também, grande parte é na boca, outra parte no estômago, essa comida vai para o intestino, absorvo os nutrientes e o que sobra forma o bolo fecal e tem que sair. Se não sai, está intoxicando meu organismo, tá? Eu sempre faço essa associação com os meus pacientes no consultório. Vocês imaginem a gente pegar uma bacia, uma panela de água quente, botar água quente ali, água morna, e começa a jogar comida ali, que vocês comem durante o dia. Como é que vocês acham que vai estar essa comida depois de 3, 4, 5 dias? Assim, visualiza essa situação. Aquela comida tá podre, tá fermentada, tá cheia de toxina, e é exatamente isso que acontece com o intestino de quem não vai ao banheiro. Então, eu pego paciente no consultório que vai ao banheiro uma vez a cada 14 dias. Eu pego paciente que vai 2 vezes por semana, que vai uma vez por semana. Isso não é normal. É comum, mas não é normal, tá? Então, uma pessoa que se alimenta de forma saudável, que bebe, bate a sua quantidade de água, ela precisa ir ao banheiro evacuar todos os dias, tá? Então, olha, ele falando, eu era assim, sofria, né, Lelê, com o intestino. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem lá o estágio 3 e 4 da escala de Bristol, tá? Dessa escala que eu vou deixar lá nos meus stories, seriam esse formato das fezes mais inteira, ela sai sem dificuldade. Quando eu vou ao banheiro, não é normal fazer muita força para ir ao banheiro, tem que fazer muita força para ir ao banheiro. Não é normal ficar 40 minutos no banheiro para conseguir evacuar. Então, esses estágios 3 e 4, vocês vão ver lá na foto, é o que seria o normal, tá? As fezes inteiras, sem a pessoa fazer força. E aí, depois, na escala 5, 6 e 7, a gente já tem um intestino que ele tem uma tendência mais diarreica. E aí é um intestino que a gente tem que investigar o porquê isso. Um intestino que ele é muito solto, que a pessoa vai ao banheiro e as fezes são mais aquosas, com uma tendência mais diarreica, isso também não é normal. E aí isso pode me dizer algumas questões, que esse paciente ele pode estar com quadro de alguma alergia alimentar, de alguma intolerância alimentar. Então, por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, qual é um dos sintomas que elas têm? Diarreia. Ela come, ela não produz a enzima que digere a lactose, que é a lactase, que é produzida no intestino, e aí ela tem diarreia porque essa partícula de lactose chega inteira no intestino, e aí esse intestino ele acaba tendo diarreia. Quem tem intolerância a glúten também tem sintoma diarreico, né? Por vezes pode até ter constipação, mas o normal é ter diarreia. Pessoas que têm dificuldade para digerir gordura, né? Por exemplo, pacientes que não têm vesícula ou que têm um pouco mais de sensibilidade assim, a comidas gordurosas, solta esse intestino, né? Um intestino mais diarreico. E aí, nesses casos, o probiótico pode ajudar muito. Só que eu sempre explico o seguinte, não adianta, gente, suplementar o intestino se a gente não tirar o que está agredindo esse intestino, tá? Então, o primeiro passo de um bom protocolo de tratamento intestinal é tirar o que inflama, o que está agredindo. E aí depois, no segundo momento, no terceiro momento, a gente pensa em suplementação. Então, tá comendo a quantidade de fibra suficiente, tirou o que está fazendo mal àquele intestino, tá bebendo a quantidade de água que deveria, tá fazendo atividade física, que é outra coisa que também ajuda muito nessa questão de modulação intestinal, tá dormindo bem, tá descansando o suficiente, aí a gente pensa na suplementação de probiótico, das outras substâncias, tá? Então, ó, a gente falou sobre os 7 estágios e eu tinha separado uma outra foto, desculpa, gente, onde eu mostrava uma questão biomecânica de ir ao banheiro, tá? Também vou deixar lá no stories que eu não vou conseguir compartilhar aqui, eu não sei porque a abinha lá onde eu compartilho os slides não tá aparecendo pra mim.
Quando a gente fala da parte biomecânica, hoje, os sanitários, da forma como eles são, a gente fica com o nosso quadril, nossas pernas em 90 graus. E isso, nessa foto que eu vou colocar nos stories, vocês vão ver isso de forma muito clara. Isso faz com que o caminho de liberação desse bolo fecal, dessas fezes, ele fique um pouco mais prejudicado. Então, uma dica super legal para quem tem dificuldade de ir ao banheiro é colocar um banquinho mesmo, baixinho, tá, gente? Embaixo do pé. Quando a gente flete essas pernas, esse quadril e essas pernas, os joelhos mais para cima, essa passagem ela fica facilitada, tá? Então, biomecanicamente, essas fezes elas vão sair com mais facilidade. Então, ó, constipados de plantão, vamos beber mais água. A gente precisa aumentar o aporte de fibra dessa dieta. Lembrando que se eu aumentar o aporte de fibra e não aumentar o aporte de água, vai constipar mais ainda. E a gente pode usar esse banquinho para ajudar, tá? Nesse caminho aí, nessa passagem das fezes pelo intestino, lá pelo reto, pra gente conseguir eliminar, tá? Fala aí, gente, quem aí sofre de constipação? Lele já falou que era assim. Paulinha tá falando, com esse frio tá tenso, tomar água, tá mesmo, gente. Mas aí eu já falei isso aqui algumas vezes, eu encho minha garrafa e eu encaro ela. Falou, Ana, até a hora do almoço tem que bater essa de 1,5 litro. E aí eu vou, com vontade, sem vontade, eu bebo. De tarde eu faço o quê? Depois do almoço, espero uma horinha ali, encho mais 1,5 litro e mato mais aquele 1,5 litro lá, tá? Então tá difícil mesmo, tá difícil pra todo mundo, gente, tá fácil pra ninguém, mas tem que fazer. A Angélica tá falando que tá tomando os 3 litros d'água, Priscila falando que o dela é de cabrito. Gente, quem tem uma tendência mais a ter um intestino mais constipado, tem esse cocô de bolinha mesmo, tá? Vamos lá. Olha só, e aí o que eu trouxe aqui pra vocês hoje? Eu convidei 3 pacientes. Ah, a Pri perguntou, e os gases? Também é um sintoma intestinal, né? De que esse intestino, ele tá produzindo muitos gases, né? Ele tá com muita fermentação. E aí a gente tem que investigar, Pri, o porquê que isso tá acontecendo, tá? Vamos lá. Lele falando pra voltar a tomar de manhã, o shot é ótimo, gente. Só cuidar da galera aí da gastrite, quem tem tendência a ter refluxo, azia, gastrite, tem que ter cuidado. A Sil falou assim, quando eu não durmo direito à noite, o intestino piora. Sim, também influencia, tá? Vamos lá, João falou que tá assistindo. Então, olha só, gente. Eu convidei 3 pacientes para falarem um pouquinho de como que foi, eu tô rindo aqui de Letícia. Como que foi essa questão para elas? Ah, alguém falou que do Orlistat. Eu não gosto, tá? É uma medicação que alguns médicos, nutrólogos, enfim, passam. Porque o que o Orlistat faz? Ele faz com que a molécula de gordura, por exemplo, a pessoa toma o Orlistat, aí ela vai lá e vai comer um churrasco, por exemplo, que é uma carne vermelha, algum alimento que tem uma quantidade, um aporte maior de lipídios, de gordura. O que o Orlistat faz? Ele faz com que essa micela de gordura, ela não seja digerida, ela fique inteira. E ela chega ao intestino inteiro. Só que qualquer nutriente, tanto carboidrato, proteína, lipídio, quando ele chega inteiro ao intestino, ele não consegue ser absorvido, tá? Porque no processo digestivo, o carboidrato, a proteína, o lipídio, eles já chegam quebradinhos, digeridos, por parte digeridos no intestino. Tudo quebradinho. O Orlistat, ele faz com que a gordura que você come, né? Ela seja... É como se ele formasse assim, vou tentar explicar para vocês entenderem, uma capinha em volta dessa molécula de gordura, desse macronutriente. E aí essa gordura, ela chega inteira ao intestino. Só que o intestino, ele não consegue absorver, tá? Essa molécula inteira. E aí o que a pessoa tem? Diarreia. O Orlistat, ele é um suplemento, uma medicação que ele dá urgência fecal. Então, por exemplo, quem já teve experiência com Orlistat sabe que toma Orlistat, tá na rua, come alguma coisa gordurosa, tem que sair correndo, porque senão faz nas calças. E aí a gente observa, quando a pessoa vai ao banheiro, ela observa que essas fezes, elas estão cheias de gordura,
tá? Mas é uma medicação que ela dá essa diarreia, essa urgência fecal e essa diarreia. E qualquer substância, medicação, suplemento que vai causar diarreia no intestino, não vai ser benéfico para esse intestino. Ter diarreia não é normal. Essa urgência fecal da pessoa ter quase ir ao banheiro, né? Se não tiver o banheiro, ela faz nas calças. Isso não é normal, tá? Então eu não gosto. Tem várias pessoas que prescrevem, que gostam. Eu não gosto. Acho que não é o caminho, tá? E se você só vai ao banheiro com Orlistat, lembra que eu falei lá que nosso corpo é inteligente? Se eu tenho um recurso externo que faz meu intestino funcionar, eu vou estimular ele a funcionar ou a não funcionar, ficar preguiçoso, a ficar preguiçoso. Pri perguntou aqui, tamarine. Tamarine é uma substância na base de ameixa, eu acho, né? Eu nunca nem vi a composição desse suplemento, mas assim, o intestino, gente, o funcionamento dele normal tem que ser com a minha alimentação e a minha água, tá? Eu tenho várias fontes de fibras alimentares, então qualquer coisa que não seja comida e água, eu não acho que vai ser o melhor caminho, tá? A não ser uma suplementação específica, como eu expliquei lá no início dos probióticos, e aí um bom profissional vai saber fazer essa prescrição,